Bom, agora que a gente já sabe todas as fórmulas, já treinamos inclusive todas elas, é uma boa ideia que a gente tente resolver alguns exercícios de vestibular que usam o conceito de área de diferentes maneiras. Só vendo diferentes exercícios, a gente pode ter um leque de possibilidades para a gente resolver um outro exercício que vem aparecer na nossa frente. Então vamos ver alguns exercícios de vestibular que envolvam a área de polígonos, tá joia? Vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui. O primeiro, esse treinando parte 1 aqui, é da FUVEST. A nossa luzinha branca tem o seguinte exercício. Os lados de um retângulo de área 12 metros quadrados estão na razão 1:3. Qual é o perímetro do retângulo? Esse exercício é interessante, primeiro porque ele fala da razão, você vai ver como é que eu vou usar isso, e segundo que ele pergunta o que é o perímetro, qual é o perímetro. Você tem que saber que o perímetro é a soma de todos os lados, tá bem? Então, vamos dar uma desenhada num retângulo aqui. Mais ou menos um retângulo. Está aqui um retângulo. Se os lados do retângulo estão na razão 1:3, eu posso escrever que um dos lados é x e o outro é 3x. 1:3. Tudo bem? É assim que eu uso a razão para resolver o exercício. Se a área do retângulo é 12, eu vou falar que 3x vezes x é igual a 12. Então, 3x² é igual a 12. O 3 passa dividindo, vai ficar x² igual a 4, ou seja, o x vale 2. Qual que é o perímetro do retângulo? Bom, se o x vale 2, esse lado mede 2, esse lado mede 6, aqui mede 2 e aqui mede 6 também. Então, a gente vai ter 2 mais 6, 8, mais 2, 10, mais 6, 16. A resposta é 16. Ó. Resolvemos o exercício da FUVEST. Tá joia? Vamos no próximo. Esse próximo diz o quê? Quantos azulejos quadrados, medindo 15 centímetros de lado, são necessários para revestir uma área retangular que mede 90 centímetros de comprimento e 120 centímetros de largura? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a área de um azulejinho. A área de um azulejo, vou colocar a área do A de azulejo, é 15 ao quadrado, que é um quadrado de lado 15. Dá 225 centímetros quadrados. E a área da parede aqui, a área desse retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. 90 vezes 120. 90 vezes 120. Isso vai dar 108 com mais 2 zeros. 10.800 centímetros quadrados. Se cada azulejo tem 225, quantos desse eu preciso para 10.028? Bom, é só eu dividir. 10.028 não, né? 10.800. É só eu dividir 10.800 por 225. E isso vai dar 48 azulejos, né? Preciso, então, de 48 azulejos para que eu complete essa parede de 10.800 centímetros quadrados. Tá joia? Vamos para o próximo, então? Por enquanto está bem tranquilo, né? Esse daqui é um da Faculdade Oswaldo Cruz. Para pintar a parede indicada com certa tinta, gasta-se uma lata pequena de tinta para cada 3,6 metros quadrados. Para pintar a parede inteira, o número de latas necessário é... Bom, vamos calcular a área dessa parede aqui. Eu tenho um quadrado de 6 por 6, ou seja, 36. E aqui eu tenho um trapézio, né? Esse trapézio, não sei se você percebe, mas as bases dele estão de uma maneira que a gente não está muito acostumado, né? Essa é uma base é 6, e a outra base é o 3. A altura dele está deitada aqui. A altura dele é 4, porque como o total era 10 e esse pedacinho já tem 6, então sobrou 4. Então, a área desse trapézio vai ser 6 mais 3 vezes a altura, que é 4, sobre 2. Isso vai dar 9 vezes 4 sobre 2. 9 vezes 4, 36, sobre 2, 18. Então, a área aqui é 18 e aqui é 36. As duas áreas somadas vão dar 54. Essa é a área total da parede. 54 metros quadrados. Ele diz que precisa de uma lata para cada 3,6. Quanto que é 54 dividido por 3,6? Bom, 54 por 3,6 vai dar 15.
ou seja, precisamos de 15 latas. Tudo bem que a gente teve que fazer algumas contas chatinhas aqui, mas o que importa de verdade é entender qual é a linha de raciocínio, né? A linha de raciocínio foi descobrir a área desse quadrado, depois descobrir a área desse trapézio e somar. Principalmente isso. A área do trapézio talvez complicasse um pouco a gente, porque as bases estão em pé aqui, né? Isso não é o usual. Vamos para o próximo exemplo. Tenho esse exemplo bacana aqui. Na figura a seguir, P é o ponto médio do segmento AD. Tá? Então, aqui é igual aqui. Do paralelogramo ABCD. Calcule a área em metros quadrados do triângulo APB, esse triângulo aqui de baixo, sabendo que a área do paralelogramo é 136. Pô, esse aqui vai ser muito fácil. Se eu marcar o ponto médio do BC aqui, chamar de M, ele tinha informado a gente que a área do paralelogramo é 136, né? Então, se eu ligar do P no M, eu separei esse 136 em duas partes iguais. A parte de cima vai ser 68, que é a metade do 136, e a parte de baixo também vai ser 68. Como a parte de baixo está dividida em duas, vai ser 34 e 34. E acabei, já respondi a pergunta dele. Qual é a área do triângulo APB? 34. Então, a resposta é 34 metros quadrados. Tudo bem? Bem facinho, né? Esse foi mais usar a tática de separar o polígono no meio e ir vendo quanto ficava para cada parte. Agora, o último exemplo é um exercício da FEI, que diz: se a área de um retângulo ABCD mede 72, e se a medida do lado AB é o dobro da medida do lado BC, bom, vamos fazer um desenho, porque senão a gente já começa a se confundir, né? A, B, C, D. A medida do lado AB é o dobro do BC. Então, aqui é x, aqui é 2x. E a área é 72. Bom, então, x vezes 2x é igual a 72, né? Eu vou ter 2x² igual a 72. X ao quadrado é igual a 36, porque o 2 passa dividindo. E o x mede 6. Vamos ver qual é a pergunta dele. Qual é o perímetro do retângulo? Muito parecido com aquele primeiro exemplo, né? Se o x vale 6, aqui é 6 e aqui é 12. Então, a gente tem 6, 12, 6 e 12. A soma disso tudo vai dar 36, né? Que é o que está na alternativa A. Tá joia? Então, já treinamos bastante. Agora, você treina um pouquinho sozinho, resolvendo os exercícios, para você estar pronto para resolver qualquer exercício de área de polígonos. Tá joia?